Olá, igualdade racial é o assunto da entrevista de hoje. Eu estou aqui com dois especialistas, um é o Peixinho, Reginaldo Silva, e a Maria Badia da Cruz. Estudam e vivenciam a questão da promoção à igualdade racial. Bom, eu já quero começar dando boas-vindas para vocês e perguntando por vocês por que a data 21 de março é uma data destinada à eliminação da discriminação racial, né, e à promoção a essa igualdade. Evacira, em 21 de março de 1960, em Joanesburgo, na África do Sul, ocorreu um massacre a negros que estavam pacificamente lutando pela liberdade de ir e vir. E essa luta provocou a morte de 69 pessoas e 130 ficaram feridas. Então, a Organização Nacional das Nações Unidas prescreveu esse dia para a luta contra a discriminação racial. Por quê? Nós sabemos que a liberdade de ir e vir é de todos e nada justifica o massacre acontecido ali. Então, todos os dias, nós lutamos contra a desigualdade e o racismo. Mas essa parada do dia 21 é para que nós paremos e levantamos a voz para que não haja nenhuma discriminação em nenhum lugar. Principalmente Uberaba, que é uma cidade que luta para ser antirracista. Vou apresentar aqui a Maria Badia Vieira da Cruz. Ela é presidente do Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial de Uberaba, é especialista em gestão escolar, pós-graduada em Ciências da Religião pela Universidade de Uberlândia, tem pós-graduação em Metodologia do Ensino e também tem a formação na área da educação e é conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, professora aposentada da rede estadual e municipal, né? O Reginaldo é músico, educador social, um produtor cultural, é membro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial também aqui de Uberaba, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e graduado em História. Atualmente é coordenador de políticas da igualdade racial de Uberaba. Bom, você está no conselho, você está na coordenação das políticas raciais. O que vocês têm desenvolvido? Olha, boa tarde a todos. Vai ser um prazer poder estar aqui com você mais uma vez, né? Agora falando um pouco do nosso trabalho dentro da questão da igualdade racial na nossa cidade. A gente tem desenvolvido um trabalho em unidade. O Conselho Municipal e a Coordenadoria trabalham em unidade, buscando assim desenvolver políticas públicas voltadas para as minorias, porque às vezes a gente fala igualdade racial, mas a gente inclui também nossos irmãos indígenas, também as minorias, todas as minorias. Então é direcionado para esse público, né? E assim na comunidade ao todo, né? Mas nós temos aí desenvolvido alguns trabalhos realmente que têm nos trago algum resultado direto, né? Estamos aí trabalhando com as questões culturais, da nossa cultura de matriz africana, nós estamos aí desenvolvendo um trabalho, dando visibilidade a esse povo que às vezes estava na invisibilidade por não ter as questões documentais, né? Então nós estamos aí ajudando a eles a nascerem, eu costumo dizer que... E de que maneira, Peixinho? Vocês estão mapeando, fazendo uma estatística? A gente tem um levantamento de algumas casas, né, que já são tombadas, são inventariadas, mas aí a gente também buscou esse público, levando o quê? Abrindo esse projeto para que eles possam nos procurar e a gente está auxiliando eles passo a passo, né, até a questão do CNPJ, a gente deixa muito claro a eles que é o seguinte, que se você precisa ter um CNPJ para fazer uma parceria com o município, participar de editais culturais que envolvem todo um contexto para apoio a esses terreiros, porque é uma questão totalmente cultural. Então a gente está sempre dando esse aporte aí, até deixo aqui que podem procurar a Coordenadoria de Política e Igualdade Racial aqui, que está aportada na Fundação Cultural, também o Conselho Municipal, né, de Igualdade Racial. E qual foi o primeiro movimento assim, que surgiu no Brasil nessa vertente? Foi a Frente Negra Nacional. Foi o primeiro movimento que surgiu. Surgiu no final da Segunda Guerra Mundial. Que surgiu esse movimento. Surgiu para quê? Mediante um jogo de futebol que ocorreu na época onde se dividiu negros e brancos, e houve certas situações de discriminação. Então, a partir daí, o grupo se levantou
para mostrar o que era realmente ser negro e a força dessa comunidade no Brasil como um todo. Como que nós nos formatamos no Brasil, como nós estamos, e para mostrar que nós não somos e não nascemos escravos, nós somos escravizados. E esse processo de escravagista trouxe para nós vários desconfortos sociais, porque nós ficamos à margem da sociedade, nós não tivemos direito à educação logo no início, demorou para que o negro tivesse direito a ir a uma escola, a ser alfabetizado. Nós estávamos na escala social, nos empregos de menor valor. Então, a partir daí à frente, fez um movimento para engrandecer e mostrar que nós somos sujeitos da nossa história e que nós também temos condições de ocupar qualquer espaço já naquela época. E permanece essa luta, está sempre atual, né? Está sempre na pauta, né, Badia? Permanece essa luta, por quê, Vacira? O que nós temos hoje? O colonizador, né, ele busca sempre prevalecer os seus direitos. Isso é histórico, né? Eu falo muito que a gente tem que lutar para uma nação verdadeiramente democrática para todos. E essa luta só vai acontecer a partir que nós quebremos a questão do racismo estrutural no nosso país. Porque a partir de que nós rompemos com essas atitudes, nós começamos a criar uma nova nação, um outro mundo possível, onde todos realmente vivam construindo a igualdade. Porque a igualdade total a gente não vai ter, mas pelo menos que a gente construa o respeito à diversidade, principalmente cultural, da questão de trabalho, porque nós falamos do negro, imagine a mulher negra. Eu vou falar como mulher. O quanto que é difícil para ela ocupar os cargos, o tanto que para ela a desvalorização é maior, e o tanto que ela tem que lutar, principalmente se ela for uma mulher que ela é mãe solo. Ela sozinha tem que cuidar da sua família e também do provento da sua família. Então a gente luta, né? O conselho, quando a gente fala Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o que é um conselho? O conselho nada mais do que a sociedade civil colaborando com o poder público na produção de políticas afirmativas, de políticas de enfrentamento a toda forma de discriminação e de racismo e também de desigualdade, formando assim para nós as ações afirmativas, porque as políticas são para quê? Para aqueles que não tiveram direito e acesso, poderem terem direito e acesso à educação, à alimentação de qualidade, ao trabalho. Como que a comunidade pode estar acessando o conselho e pode estar trazendo essa colaboração? Olha, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, ele é aportado na Secretaria de Governo, mas para que o acesso maior da população seja mais fácil o trânsito da pessoa, nós ficamos na Fundação Cultural, porque aqui toda hora tem o ponto de ônibus, é fácil do povo estar indo ali e tendo acesso a nós. Por isso que nós trabalhamos em unidade, conselho e coordenadoria. É o segundo mandato da coordenadoria em Uberaba. O primeiro foi ocupado pela Carmen Amâncio, que foi a primeira coordenadora. E desde esse início, eu já era presidente do CONPIR e eu instituí estar trabalhando colaborativamente com esse órgão. Por quê? Não adianta a gente ter um conselho que ele só se reúne, mas ele não propõe e não realiza ação. Então, nós juntos propomos e realizamos ações, projetos, visitas às escolas, às universidades. Uberaba possui um convênio com a UFA, Universidade Federal de Uberlândia, onde nós temos um curso de formação para os professores para a educação das relações étnicas raciais. Por que esse curso? Para que o professor saiba tratar da nossa cultura dentro de sala de aula, saiba valorizar o que o nosso aluno negro traz enquanto fomento de uma educação de qualidade dentro do espaço escolar, olhando essa diversidade. Em termos de legislação, Peixinho, o que nós temos? Olha, as legislações, nós estamos até ampliando algumas, né? Buscando, primeira coisa, voltando um pouquinho aqui do que ela falou para a gente chegar aí, a gente teve que fazer uma contextualização quantitativa. É o processo que estamos ainda fazendo, porque quando você vai desenvolver um trabalho, principalmente política pública, você tem que ter quantitativos na mão. Então a gente está fazendo um levantamento nas escolas, nas universidades, na questão da saúde,
porque para saber onde nosso povo está, né? E daí a gente está formatando essas questões para que forme gráficos para a gente poder apresentar, para a gente poder quantitar e fazer novos direcionamentos, principalmente em algumas legislações, né, que no nosso ver também precisam ter uma releitura para a gente possa avançar nessas questões, né? Você falou em legislação, por exemplo, nós temos a Constituição Federal, o artigo 4º, ele já fala do direito à igualdade para todos. Nós temos a lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que traz todos os trâmites de como a gente deve agir em favor de um Brasil antirracista, né? E aqui nós somos de uma Uberaba antirracista. Depois nós temos a Lei 10.639 e 11.645 de 2008, que fala da questão do estudo da África dentro das escolas e que cada unidade escolar tem no seu projeto político pedagógico, um projeto voltado para a educação das relações étnico-raciais, começando pelo olhar para a sua comunidade e África, mostrando para a criança, para o afrodescendente, para o negro, quem ele é, da onde ele veio. E mostrando que a África não é um país, a África é um continente. Então, dentro desse continente, existem vários países africanos de onde vieram os afrodescendentes para o Brasil. Então, esse estudo é importante porque quem não se reconhece e quem não se ama, não ama a sua negritude e não pode romper com as questões raciais. As questões de origem, né? E nós temos visitado algumas escolas, né? Até nessas questões de identidade, quando a gente busca levar para as crianças esse conhecimento, porque muita gente não se identifica geralmente por isso. Olha, eu sou moreno. Às vezes por uma questão, às vezes a gente pensa muito assim, o pai às vezes por ter passado por alguns problemas, algumas dificuldades, ele pode contextualizar para o filho: olha, você não é negro, você é moreno, sabe? E esse menino vai tatuar isso porque ele está em fase de formação e de identidade. E quando a gente chega numa sala de aula e pergunta quem é negro aqui, você está vendo que a criança é negra, mas ela não levanta a mão. É incrível isso, né? Porque ela entendeu que ela é morena. Exatamente, ela cresceu, ela foi tatuada com essa mensagem, né? Então é um trabalho a mostrar: sua raça é linda, a sua origem é linda, e contextualizar isso. Ó, não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. Então fazer toda essa leitura para que ela passe a se identificar como: minha etnia é uma etnia, minha raça é linda, sabe? Não tem por que eu ter vergonha de ser negro. Amparado na sua narrativa aí, eu estou lembrando aqui, ó, que o IBGE, ele entende que negros correspondem ao somatório de pretos e pardos. O que é correto na nomenclatura? O que as pessoas devem dizer? É o preto, afrodescendente ou negro? Isso aí a gente tem uma discussão muito grande, mas eu dentro do que a gente tem estudado, o certo é falar: eu sou negro, né? Sou descendente de afro, então sou afrodescendente. Aqui no Brasil nós somos afrodescendentes. Esse seria o correto, né? Porque de tantos, você vai falar assim: mas por que fala tanto pretos, negros, né? Na verdade, quem é o negro? Aquele que tem a pele retinta. Mas quem é o pardo? Aquele que tem a pele menos retinta. Agora, quando a gente tem políticas públicas voltadas para o fenotipo, por que a gente fala nessas políticas públicas e por que às vezes a questão das cotas traz tanto desafio? Muitas pessoas falam assim: eu acho que é um erro ter cotas. Por que das cotas? As cotas existem porque antes das cotas, o negro não entrava na universidade, então a universidade não conhecia a nossa história. A partir do momento que nós tivemos a lei das cotas e nós tivemos negros dentro da universidade, foi-se estudar as questões que afetam o negro. E isso foi um pedido lá da conferência na África, lá em Dubai, quando teve a conferência. Foi pedido primeiro, para que o preconceito no Brasil e o racismo no Brasil tivessem um olhar de adoecimento do país. Então, a partir daí, as políticas públicas vêm buscando fortalecer no povo brasileiro a identidade negra. Fortalecendo a identidade, o amor à sua origem, enquanto afrodescendente, e a contribuição que esse negro trouxe para o Brasil.
porque nós não somos objetos. E nós ainda, infelizmente, muitas pessoas ainda tratam o negro como objeto. Ontem na Câmara nós tivemos a discussão de uma propositiva da vereadora Luciene, falando da questão das cotas nas empresas que vêm para a cidade. Se nós formos olhar a grosso modo, nós vamos achar, nossa, vai estar obrigando as empresas a colocar negros em cargos diretivos, que afronta ao dono de uma empresa, se nós formos olhar a grosso modo. Mas quando a gente olha para essa questão como uma questão afirmativa, de política afirmativa, de correção de fluxo, porque é muito triste quando nós negros entramos em um local e a gente não vê nenhum negro nos representando, e sendo que nós somos a maioria em um país. Então, quando a vereadora Luciene, juntamente com o vereador Pastor Heloísio colocou essa propositiva, foi nesse sentido. Mas nós também acreditamos que essa proposição, a gente vai estar indo até ela para a gente trabalhar essa proposição, não como uma imposição, mas como uma conduta afirmativa, porque é diferente quando você impõe e quando você coloca como uma ação afirmativa. E como ação afirmativa, ele não é obrigado, ele vai escolher algumas pessoas que têm currículos, que realmente sejam competentes para estar exercendo aquelas funções e para a gente resolver uma questão social, porque enquanto nós tivermos no Brasil essas questões sociais marcadas desta forma, nós não seremos uma nação verdadeiramente democrática e nem uma nação feliz, porque uma nação que é marcada pela marca do preconceito é uma nação adoecida. Nosso trabalho ele entra muito nessas questões de esclarecimento, de mostrar realmente que não é mimimi não, né? Tem todo um porquê e a gente vai até mais longe um pouquinho, a gente convida todo mundo para que venha, nos procure, para a gente poder fazer uma contextualização histórica. Nós temos hoje em Uberaba um grande historiador, João Araújo, que nos auxilia também, historicamente falando, pesquisando, né? Porque de repente você precisa, às vezes, fazer uma ação afirmativa, mas você tem que buscar o contexto, como eu disse antes, histórico, né? Inclusive, eu quero te presentear aqui agora com o Estatuto da Igualdade Racial, né? Muito obrigada. Muito obrigada. O Estatuto, ele é de 2010, né? 2010. Vacira, sabe um fato histórico para Uberaba, que eu acho que é bom a gente estar colocando? A prefeita Elisa, quando ela foi candidata, quando ela era candidata a prefeita, ela reuniu com a comunidade negra, ela pediu o Estatuto da Igualdade Racial, reuniu conosco buscando para a construção do seu governo propositivas para as questões raciais. Então nós, enquanto conselho, enquanto coordenadoria, nós ficamos muito tranquilos da questão da gestão municipal, porque ela tem um olhar diferenciado para as questões raciais. Nós estamos agora com um desafio muito grande, que é a questão do 13 de maio, né? que é uma data tombada na cidade. Além de ser uma data tombada, a gente sabe que é histórico, né? O Uberaba é reconhecido historicamente, mundialmente, pelas ações que se fazem nessa data. E nós, enquanto Conselho e Coordenadoria, fomos chamados para discutir a questão. O que nós colocamos? Nós fizemos um levantamento histórico com datas, com propositivas dentro do que a lei fala. E falamos que o Estatuto da Igualdade Racial fala que todas as datas e todas as comemorações do povo negro devem ser respeitadas. Então, nessa propositiva, tanto eu, a Badia, como o Reginaldo Peixinho, a gente não coloca as nossas ideias e o nosso querer nas propositivas de pesquisa e de resposta a qualquer pergunta sobre a questão. Nós colocamos o que a história fala, porque a gente acredita que quem pode determinar o que vai acontecer em qualquer espaço é toda a comunidade negra. Ela tem que ser ouvida e, ao ser ouvida, ela tem que pactuar o que ela acha e o que é melhor para a cidade, porque Uberaba, historicamente, sempre esteve à frente dos movimentos sociais negros. Nós temos a Fundação Palmares saiu da cidade de Uberaba, por meio do Dr. Wagner do Nascimento, mais uma equipe, o Cacheta, Ronaldo Reis, vários negros, o William Bill, que já é falecido, vários negros saíram aqui da cidade para
para ver essa questão. E a partir da Carta de Uberaba, nós tivemos a Fundação Palmares. Então, Uberaba sempre é referência nas questões raciais. E por isso que nós achamos tão importante a data do 13 de maio. Não como uma data para se comemorar a libertação dos escravos, mas sim como uma data que nos dá a oportunidade de refletirmos o que nós conseguimos até hoje e o que nós precisamos avançar sempre com respeito à diversidade e sem guerra. Nós não queremos guerra. Chega de sangue, sabe, Marcília? Chega de luta no sentido de um se sobrepor ao outro. Não, nós queremos sim que nós façamos a equidade em todas as relações raciais. A equidade dá direito àquele que não teve direito de ter, na hora certa, o direito que ele tem para que ele seja um cidadão pleno. Nós não queremos mais viver à margem da desigualdade. Nós queremos sim viver potencializando essa igualdade dentro da nossa cidade com equidade. E para isso está vindo aí a conferência municipal, né, que é lá da coordenadoria, não é isso? Isso, a coordenadoria juntamente com o PIR, né, o Conselho, e juntamente com a Fundação Cultural, né, estamos formatando a 5ª Conferência Municipal de Promoção à Igualdade Racial, que são diretrizes que são nos enviadas pelo estadual, né, pela gestão estadual, e respondemos à nacional. Então estamos aí formatando a nossa conferência, que vai acontecer no dia 10 e 11 de maio, né? Convido a todos, porque é um momento para a gente justamente estar aplicando tudo isso que a Maria Badia antecipou aqui, das questões de dar voz e vez, para que nós possamos realmente ouvir, porque a gente já tem coisas que a gente já realizou, que foram audiências públicas, né, Badia? Conversando com a comunidade, conversando com todos os segmentos religiosos, que eu acho importante também, né, nessas questões, conversando com todos e dando voz e vez a todos. Então, essa é mais uma ação que a gente pretende trazer toda a comunidade para que você possa amanhã falar: eu fiz parte disso, eu dei a minha propositiva, eu estou também fazendo parte dessa afirmação Porque municipal. então dali vai sair um documento Isso. que vai se transformar no plano municipal. Exatamente, um plano municipal que tem o projeto de lei, né, que foi 2020, né, Badia? 2020. E a gente aguarda isso com uma ansiedade muito grande, porque é um momento importante para a nossa comunidade, né? Então me fala aí sobre, é um projeto da coordenadoria e do Conselho, essa Uberaba antirracista? Sim, nós temos o que leva a começar a desenvolver, a pensar, a alinhar isso, porque justamente essas questões de informação, porque não se pode falar numa cidade antirracista sem pensar nas melhorias para a comunidade num todo. Educação, né, primeiro viés, saúde, esporte também, que entra, nós temos aí grandes, e oportunizar essas pessoas, a gente precisa pensar nisso tudo. Então esse projeto vem de encontro a tudo isso, e de fazer essas parcerias com todos esses segmentos, saúde, esporte, comércio, né? A gente está abraçando a todos os segmentos, né? Pode quiser contextualizar também. Que nós temos, antes de você responder, você já responde essa pergunta aí também. Nós temos, assim, historicamente, que Uberaba era uma cidade, não sei se ainda é, mas extremamente racista. Não só o racismo estrutural. Como que está isso hoje? Na verdade, nós temos que pensar que Uberaba nasceu com o colonizador, com o agronegócio. Esse agronegócio estava aquele dono de fazenda que estava acostumado a ter o negro como um objeto dentro da sua fazenda. Aqui na nossa região é a cana de açúcar, né? Cana-vial, o cafezal, né? Então, os grandes fazendeiros tinham o negro como... Eles compravam os escravizados, então eles eram objeto. Então, se nós somos uma cidade que nasceu nesse berço, então nós temos que saber que nós temos que trabalhar essas questões de uma forma muito ampla para que a gente desmanche essa ideia do colonizador que o negro é um objeto. E isso a gente só consegue por meio da educação e da cultura. Uberaba caminha para desmanchar
essa marca de ser uma cidade racista. Ela caminha, como todo o Brasil caminha. Nós temos ainda pessoas que ainda trazem dentro do seu bojo esse ideário escravagista? Temos ainda, mas nós temos também grandes cidadãos e cidadãs uberabenses que caminham para desconstruir essa história. E nós só conseguimos desconstruir com a educação. E para isso Uberaba é um berço educacional. Nós temos universidades federais, nós temos universidades públicas que já trabalham essas políticas, essas leis. Então eu acredito que a gente está caminhando. Eu não sou pessimista, sabe? Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu acredito na vida e eu acredito na transformação das pessoas. E a gente só consegue essa transformação por meio do diálogo e de rodas de conversas, de reflexivas. Então esse é o nosso trabalho. Nós já fomos na Universidade de Medicina, na UFTM, com um grupo de medicina. A semana passada eu estive com um grupo na UFTM de Serviço Social com a professora Maria Cristina, conversando sobre as questões das políticas públicas e afirmativa. Nós fomos em CEMEI, já fomos em escolas do ensino fundamental 1 e 2, tanto municipal como estadual, abrindo o diálogo e a conversa. Porque quando a gente ouve todas as pessoas e dá direito à vez, à voz para todos, a gente desmancha essa chaga social do racismo. Ele existe porque ainda temos pouco diálogo para falar verdadeiramente o que aflige. E também temos que tratar tanto quem pratica o racismo como quem sofreu o racismo, eles precisam de tratamento psicológico e social. Então nós vamos abrindo frente para que caminhos diferentes aconteçam na cura da nossa cidade, se tornando assim uma cidade antirracista. Peixinho, tem um projeto pontual lá também, que envolve a cultura afro, que você desenvolve lá na coordenadoria. De matriz africana, sim, é o projeto Terreiro Legal, né, que nós já vimos aí, quase completando 1 ano agora, onde nós já realizamos a regularização e regulamentação da documentação de 35 centros de candomblé e umbanda, né? Então é um trabalho que a gente direcionou realmente para estar buscando o povo de matriz africana para que saia da invisibilidade e também possa melhorar os seus anseios perante ao município, que é de parceria. Muitos desses centros, terreiros, desenvolvem trabalhos sociais e a gente está fomentando justamente para que eles possam fazer essas parcerias, participarem de editais, né, que é importante também. Né? Então essa busca, muitos estão aí hoje já até reivindicando seus espaços perante o município para que possam ampliar seus projetos sociais. Então para a gente não tem, eu acho que é uma grata satisfação poder fazer parte desse contexto. Muito obrigada por sua presença aqui, tá? Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, igualmente para você, viu, Badia? Muito obrigada por estar aqui conosco e te parabenizo também. A gente que agradece, porque eu falo muito do Peixinho que eu gosto de Uberaba, porque é uma cidade que dá vez e voz à mulher. Então estar com mulheres que fazem a diferença engrandece muito a nossa luta. Exatamente, a grata satisfação de poder estar aqui novamente com você, pois já estive aqui outras vezes, mas como músico, sim, cantando, como músico, né? Exatamente. Eu acho que é tudo uma continuidade. Acho que eu falo que a minha militância ela vem através da arte por muitos anos, né? Até estarmos aqui hoje podendo falar sobre a igualdade racial de uma forma mais ampla. Eu te agradeço. E lembrando aqui que o programa começou no dia 8 de março, Dia da Mulher, né? Foi quando eu estreiei e nós já estamos com 10 anos de programa. Muito obrigada por sua companhia. Eu acabei de entrevistar o Reginaldo Peixinho, da Coordenadoria de Igualdade Racial, e também a Maria Badia, que é do Conselho de Igualdade Racial de Uberaba. Muito obrigada por sua companhia novamente e até breve.